A história do São Paulo Futebol Clube não deixa mentir. Tradição, garra e personalidade sempre foram as marcas das categorias de base. Em 2025, o tricolor vai em busca do seu 5º título na competição. Já te contamos no último episódio como foi construído o primeiro título lá em 1993. Mas e os outros 3? Vamos te mostrar tudo nessa série original do Arquibancada Tricolor. Cotia é minha vida. No ano 2000, já sonhando com as suas instalações em Cotia, o São Paulo chegava para a Copinha com uma geração de grandes talentos. Em uma equipe comandada por Pita, nomes como Fábio Simplício e Júlio Batista se destacavam, e as expectativas começaram a aumentar para a disputa da competição. O São Paulo iniciou sua 2ª campanha vitoriosa na Copinha no Grupo E, com Juventude, Guarulhos e Rio Branco de Minas, terminando em primeiro lugar. Nas oitavas, uma vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro. Nas quartas, vitória por 1-0 contra o Jundiaí. Chegava então a semifinal contra o Guarani, no que seria um dos jogos mais complicados daquela edição. Na semifinal, com direito a gol olímpico de Renatinho, uma vitória por 3-2 sobre o Guarani. Era o passaporte carimbado para a final da competição. Foi uma Copa São Paulo difícil, a primeira fase nem tanto, mas já depois, a segunda fase, já foi bem mais difícil, né? A gente pegou... O Guarani foi um jogo atípico, né? A gente tem um jogador expulso e eles fazem 2-0. É muito difícil. O jogo, eu acho que foi Santo André. É um campo que a gente tem muita história nesse campo, principalmente da Copa São Paulo. A gente jogou muitos jogos lá e a gente conseguiu virar um gol olímpico do Renatinho, uma coisa louca, assim. O time deles muito bom, tinha o Elano, tinha vários jogadores que depois viraram excelentes jogadores em outras equipes. E a gente conseguiu virar esse jogo, né, para chegar na final contra o Juventus. Para nós não foi muita surpresa, porque o Juventus tinha realmente uma excelente equipe. O Luizão, né, zagueiro, Zé Roberto, que jogou no Flamengo. Então era uma equipe bem qualificada, né? E a gente teve muito problema para chegar até a final e ter que ganhar deles no Pacaembu lotado foi bem difícil. O adversário na decisão daquela Copinha seria o Juventus da Moca. Em um jogo que começou travado no Pacaembu, o São Paulo sofreu 1-0 com gol de Gaúcho. Olha o Gaúcho, chegou na cara do goleiro! Gol! Quando tudo parecia perdido, a reviravolta começou aos 80 minutos. Júlio Batista deixou tudo igual, inflamou o São Paulo no jogo. Agora tenta caprichar no cruzamento, tocou pro Júlio Batista! E a virada veio aos 83 minutos com gol de Márcio Luiz. E estava consolidado na galeria, bicampeão da Copinha, o título para sempre da história. Apita o árbitro, termina o jogo, o São Paulo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano 2000. Muita gente que acha que Copa Júnior não vai influenciar no que você vai ser para frente, vai influenciar sim. É super importante. Copa São Paulo, acho que todo jogador tem que passar por isso. O jogador que quer ter uma bagagem. Para você ter uma ideia, o jogo da final tinha 45 mil pessoas no Pacaembu lotado. Não havia vaga para ninguém. O estádio tremia. Você sentia a vibração. Aqui não tem preço. É uma experiência totalmente surreal, né? Isso você leva para a vida, né? Eu sempre joguei em vários clubes grandes, tanto aqui como fora do país. Uma experiência que você vai tirar coisas boas daí, né? O CFA lá, o Donatel em Cotia, foi inaugurado 5 anos depois da segunda conquista, em 2005. A partir dali, o São Paulo se consolidava como grande formador de atletas da base. E foi esse período que separou a segunda da terceira conquista, em 2010. Mas é muito difícil você ganhar a Copinha, cara. É muito difícil. O Palmeiras foi campeão recente. Sempre complicado, né? E aí, Baresi, bora falar da Copinha de 2010? Marcante? Bora! Um ano que fui campeão, né? Nós nunca esquecemos, né? Tem história pra caramba, né? Tanto como jogador, também como treinador. Você passou por vários momentos aí na história do São Paulo. E para começar, eu queria lembrar
a sua campanha como treinador primeiro, porque a gente vai lembrar, assim, é claro, aquela parte toda da sua trajetória como jogador, 3 vezes finalistas, 3 vezes consecutivas, né? 92, 93, 94. Mas em 2010, a gente tem uma geração muito marcante na base e você comandou aquela equipe. E aí eu queria ver com você se você lembra daquela campanha. A gente passa depois na sequência, na segunda fase, enfrentando ali Vitória com uma goleada. A gente goleia o Guarani depois de novo, pega o Cruzeiro na sequência, passa pelo Juventude e na final o Santos vencendo nos pênaltis numa batalha duríssima. Uma geração de jogadores que estão aí até hoje. O que você lembra dessa copinha? O que você consegue lembrar dessa geração? Como que foi vivenciar tudo aquilo? E falar de Copa São Paulo é sempre muito bom, muito gostoso, né? Um celeiro de vários talentos aí que historicamente a gente revela para o mercado, não só interior, mas principalmente externo daqui a alguns anos, né? Eu tenho certeza que a Copa São Paulo de 2025 também vai ser um sucesso. Reprisando, né, aquele momento fantástico de 2010, nós tínhamos um timão, o Santos também tinha outro timão maravilhoso, né? Naquele time, a gente fala muito do Lucas Moura, né, que era um antigo Marcelinho na época, né? Casemiro, né, mas também tinha o Bruno Vini, Richard, Rony e outros atletas aí que brilham no futebol. Não só hoje, mas vão continuar brilhando aí durante muito tempo ainda, né? Destacando esses 2 nomes, né? Lucas e Casemiro, que acho que são nomes que a torcida do São Paulo tem muito carinho até hoje, principalmente o Lucas, né, jogando. Já dava para ver naquela época que eles eram diferenciados, como que era assim no tato do dia a dia, tanto dentro como fora de campo? Porque eu imagino que você lidar com jogadores que começam a ter uma certa fama, um certo destaque ali já na base, você tem que ter um trabalho todo também psicológico junto com eles, né? Como é que era lidar com 2 caras que eram um potencial, assim, potenciais estrelas para o futuro, e se já dava para notar essa diferença na época? Tecnicamente, taticamente, os 2 sempre foram muito diferenciados, porque além deles terem a qualidade refinada, os caras tinham um comprometimento muito grande. Eles sempre foram os primeiros a chegar, os últimos a sair de campo. Sempre gostaram de treinar um pouquinho mais. E o detalhe maior, o mental dos caras muito diferente, mas desde já da iniciação, lá na formação, você percebia essa diferença em relação aos outros atletas. Então, o Casemiro, sempre foi alto, esguio. Então nós sabíamos que ele ia chegar de alguma forma, né? Sempre foi muito bonito, elegante ver o Casemiro jogar. Mas o Lucas era mirradinho, né? O que diferenciava mesmo o Lucas em relação a todas essas valências que a gente sempre prioriza e preza num jogador de futebol, que é o mínimo possível, tem que ter uma qualidade técnica refinada, tem que ter inteligência de jogo, tem que ter tomada de decisão. Isso aí o Lucas fazia isso com uma maestria fora de série. Não é à toa que brilha até hoje aí no nosso querido tricolor paulista, né? Sensacional. Já com o CFA de Cotia erguido e estrutura estabelecida, o São Paulo, mesmo em momentos de gestão esportiva ou financeira ruim, teve sempre Cotia como uma válvula de escape. Seja com o dinheiro da venda de jogadores ou com o retorno esportivo, a base sempre salvou o São Paulo. E o resultado não podia ser diferente. A 4ª conquista tinha que chegar. 9 anos após o último título e após bater na trave contra o Flamengo em 2018, o tricolor chega em 2019 com um time recheado de novas promessas, como Antony, Rodrigo Nestor, Gabriel Novaes e Diego Costa. O São Paulo iniciou sua trajetória em Araraquara e se classificou no 2º lugar de seu grupo, ficando atrás da Ferroviária. Nas fases seguintes, vitória por 3-0 contra o Rio Claro e 2-0 contra a Ferroviária, afastando qualquer dúvida deixada na fase de grupos. Nas oitavas, vitória por 3-0 contra o Mirassol em uma partida de destaque de Antony. O caminho rumo ao título se construía aos poucos para o São Paulo. O jogo das quartas de final foi um dos mais complicados daquela edição, empate em 1-1 contra o Cruzeiro e decisão nos pênaltis. Apesar do tricolor ter errado 2 vezes a última cobrança, brilhou a estrela do goleiro Thiago Couto, que defendeu 2 cobranças e classificou o São Paulo para as semifinais. Na sequência, um jogo tranquilo nas semifinais, 5-2 no Guarani e passaporte carimbado para a final contra o Vasco. Embaixo de um Pacaembu chuvoso, o São Paulo marcou 1-0 com Gabriel Novaes, artilheiro da competição com 10 gols marcados, logo na primeira etapa. No segundo tempo, a chuva apertou e Antony, aos 7 minutos, conseguiu ampliar o placar, 2-0 e título encaminhado.
Orlando Ribeiro, então, começou a fazer as alterações, tirando os principais jogadores, e o Vasco reagiu. Lucas Santos e Thiago Reis deixaram tudo igual, e a decisão de novo seria nos pênaltis. Assim como contra o Cruzeiro, nas quartas de final, brilhou a estrela de Thiago Couto. Defendendo 2 penalidades, o goleiro do São Paulo se consagrava naquela tarde no Pacaembu, e o São Paulo conquistava o título da Copinha pela 4ª vez. Quando eu lembro, assim, é engraçado porque nosso grupo ali, o nosso time era tão bom, cara, que eu lembro que as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Era quase que como se a gente não fizesse tanta força para ganhar os jogos, sabe? Para chegar até a final. Porque não menosprezando nossos adversários, mas é que as coisas fluíam de uma maneira tão legal ali dentro de campo pra gente. A gente tinha um entrosamento, sabe? Esse entendimento ali dentro de campo que jogo a jogo ali a gente foi facilitando as coisas. E, sem dúvida, a final foi o jogo, assim, um pouco mais complicado pra gente, né? Foi o jogo, com certeza, mais difícil ali daquela copinha. A gente iniciou muito bem o jogo. Nós fizemos 1-0 no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Antony fez o segundo gol, 2-0. Aí, logo depois, começa esse temporal, aquela chuva. Aí eu acho que o nosso time cansa um pouco com a chuva, o gramado mais pesado. E, claro, também tinha uma equipe do outro lado que era muito forte, o Vasco. Tinha um time muito qualificado, né? Então é importante ressaltar isso também. Então eles estavam do outro lado ali brigando para empatar o jogo, e no momento ali quando começa a chover e o nosso time começa a cansar um pouco, o treinador faz algumas substituições por cansaço, né? Ele tira a maior parte dos jogadores do ataque ali porque realmente eles não estavam mais aguentando. Aí eu acho que o nosso time baixou um pouco. E nesse momento o Vasco cresceu e conseguiu chegar ao empate. Então com certeza assim foi um jogo mais complicado. Mas no final deu tudo certo, nosso goleiro brilhou, né? Fomos para os pênaltis e aí ele fechou ali pra gente, paredão Thiago Couto, e aí deu tudo certo. E um outro ponto de destaque daquele ano, daquela copinha, que estava até fora dos campos, mas também entrando em campo, foi a Larissa, né? Que era uma menina que na época estava com 6 anos, era pequenininha ainda, ela lutava contra um câncer no cérebro, né? E acompanhou o time em todas as partidas, né? E antes do jogo vocês fizeram aquela homenagem para ela, entrando todo mundo com a cabeça raspada, todo mundo careca, né? Como que foi lidar com esse momento? Qual que foi a importância da força também dela, né? Que ela passava ali naquele momento para vocês, para uma partida de um título que valia muito, né? E vale muito até hoje. Mas como que foi lidar com toda aquela situação e tendo ela como um amuletinho da sorte ali também para vocês, né? Exatamente. Ela acabou se tornando esse amuleto mesmo pra gente. E sem dúvida, ela trouxe muito mais força pra gente naquele jogo, naquela final. Porque ela sempre foi, assim, muito apaixonada pelo São Paulo, mas eu acho que ainda mais apaixonada ali pela categoria de base, assim, ela vivia muito ali com a gente. E principalmente durante essa copinha, ela esteve muito presente. Ela, como você disse, tinha essa luta do câncer, aí ela estava fazendo a quimioterapia, né, fazendo o tratamento, acabou perdendo o cabelo, e naquele momento, mas eu acho que veio através do Antony, essa ideia da gente raspar a cabeça para jogar todo mundo, né, igual a ela, como uma demonstração ali de força também para ela, de carinho. Cara, ela realmente é uma menina muito especial e que a gente sempre vai lembrar com muito carinho dela. Até hoje, na verdade, a gente tá sempre se falando, ela mantém contato com a gente. Não importa para qual time você vai, ela sempre manda uma mensagem dizendo que tá torcendo. Então ela é realmente uma menina muito, muito especial e que a gente sempre vai lembrar com muito carinho. São Paulo é tetracampeão da Copinha. Uma história que começa do concreto do Morumbi, passa pela modernidade e materialização do CFA de Cotia e que segue em construção. Em 2025, o tricolor vai buscar o pentacampeonato na Copinha. Com sede em Jaú, o São Paulo vai encarar o Serra Branca da Paraíba, o Picos do Piauí e os donos da casa, o 15 de Jaú. Com nomes conhecidos como os de Rian Francisco, Lucas Ferreira, Hugo e tantos outros, Alan Barcelos terá a sua primeira oportunidade no comando do São Paulo na Copinha, tentando repetir o feito da conquista da Copa do Brasil Sub-20. E você vai acompanhar muito mais histórias da base de Cotia, tudo que cerca a formação de craques do São Paulo aqui nas séries originais do Arquibancada Tricolor, como essa, Cotia é Minha Vida.
Fica ligado no próximo episódio aqui do Arquibancada Tricolor.